diretamente a relação do ativo. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem um terreno, quero levantar um galpão comercial, e ao invés das pessoas pensarem, olha, eu vou levantar dinheiro para a construção desse galpão, a gente está olhando muito para a camada de infraestrutura, como que o mercado regulado traz liquidez, tá, para uma nova camada de tecnologia, onde daqui a pouco nem mais vai se falar em tokenização. Então, hoje tende-se a olhar muito o varejo entrando em novos investimentos, tokens, Sim. Mas a gente olha muito para a camada de infra, mercado institucional. Que é o que a BlackRock olha, é o que todas as grandes empresas gestoras, family offices, bancos, enfim, já estão. Vai rolar mais ou menos como a gente vê com a internet. Anteriormente, o cara fala, chegava o cara do banco e fala, não, eu consigo te dar acesso em tempo real ao saldo da tua conta agora, se você quiser o saldo da tua conta agora. Nossa, mas como é que você vai fazer isso? Internet. Revolução. Daqui a pouco a gente vai tirar a tokenização da conversa, a gente só vai ver as coisas acontecendo, mas está no meio ali do processo tem token. A gente faz uma brincadeira, Ninguém entra na sua casa querendo ver a tubulação, Quando eu ligo a torneira, essa água vai por onde, enfim, ninguém faz isso, E sem dúvida alguma, a gente acredita que daqui a pouco nem mais vai se falar em token, Assim como o caso da internet, você não fala, eu uso TCP/IP, Você usa internet. É hoje, às 7 da noite. O Cripto na Real vai ao ar hoje, às 7 horas da noite, não perca. A gente reforçou aqui 2 vezes essa mensagem, programa semanal com muita informação sobre criptoativos. E olha só, o Bitcoin está contra tudo e contra todos subindo neste cenário de guerra, o que não se imaginava há 2 semanas atrás. Bora de atualização de mercado. Já que eu comecei pelo destaque de moedas, de criptomoedas, eu vou para a moeda mais importante do planeta, o dólar. O que está acontecendo aqui no Brasil? 0,59% de queda, R$ 5,19. Lá fora, o índice DXY, que compara o dólar contra uma cesta de 6 outras grandes moedas, continua ali na pequena alta de 0,01%, agora com 99,72 pontos. Então essa é a cara do dólar neste começo de manhã. Futuro de Brasil, 0,01% de alta, ou seja, o Ibovespa, o futuro negociado por aqui, não está saindo do lugar, 182.205 pontos. Já que eu cantei a bola dos futuros, bora para os futuros americanos. O que está acontecendo lá fora no mercado dos Estados Unidos? Temos, por enquanto, todos os principais índices em alta. 0,4% de alta para o Dow Jones, o S&P 500, que está com agora alta de 0,3% e alta de 0,2% para o Nasdaq Futuro. Todos os 3 principais índices americanos no campo positivo. Agora, para bolsas que já funcionam, na Europa, 0,4% de alta para a DAX, para o Reino Unido, 0,81% de alta, para a França, 0,71%, para o IBEX na Espanha, 1,18% e para o índice pan-europeu, índice Eurostoxx, agora 0,5% de alta. E para o petróleo, para a commodity energética mais importante do planeta, 2,46% de alta hoje, $102,47 o barril Brent, $95 o barril WTI, referência americana. Bora agora para a nossa parceria exclusiva com o broadcast da Agência Estado. Chegamos à tão aguardada super quarta. É amanhã que o Banco Central vai anunciar a decisão de juros aqui no Brasil. O choque no preço do petróleo, somado com um IPCA que acabou surpreendendo para cima, acabou frustrando parte dos economistas em fevereiro, acabou provocando uma revisão nas estimativas dos economistas para o Copom. Agora, a maioria das instituições do mercado financeiro vê uma redução de juros mais cautelosa. Vamos colocar um pezinho primeiro na água para sentir o mercado. Essa deve ser a postura do Banco Central. O mercado está projetando 0,25 ponto percentual de queda na Selic. Maria Regina Silva, editora da Broadcast, fala agora conosco sobre essas mudanças e, claro, fala também sobre quais as grandes expectativas para a reunião de amanhã. O mercado mudou de ideia, o mercado mudou e mudou foi tudo. Tem gente que ainda mantém o 0,5, mas a opção majoritária agora é uma queda um pouquinho mais moderada. Bem-vinda, bom dia. Olá, Gabriel, muito bom dia também a você que nos acompanha. Isso mesmo, Gabriel, uma mudança considerável.
No levantamento passado, a expectativa majoritária era de uma queda na Selic de meio ponto percentual. Esse levantamento passado, a qual eu me refiro, foi divulgado, foi feito na quinta-feira da semana passada pelo Projeções Broadcast. Ali, no finalzinho da semana já, começaram a surgir algumas instituições mudando suas expectativas, como Tendências Consultoria e Itaú Unibanco. Aí, o Projeções Broadcast foi a campo e fez uma nova coleta. Agora, essa pesquisa mostra que a maioria espera um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, que está em 15% ao ano. E vamos aos números. Olha, de um total de 33 participantes no levantamento feito ontem, 25 esperam corte de 0,25 ponto na Selic. Isso, nesse universo, ele representa 76% das instituições que esperam a Selic caindo dos atuais 15% para 14,75% ao ano amanhã. No levantamento feito lá na quinta-feira, esse percentual estava em 62,5%, ou seja, é um número aí, um percentual bem menor em relação a esses 76%. Agora, então, portanto, a estimativa é de que a Selic seja reduzida de 15% para 14,75% ao ano. No levantamento de ontem, só a XP espera manutenção da taxa em 15% ao ano na decisão do Copom desta quarta-feira. As expectativas, no entanto, para o fechamento de 2025 permaneceram em 12,5%. Essa taxa de 12,5% estimada para a Selic fechada em 2026 está um pouquinho acima da taxa vista ontem no Boletim Focus, que também elevou a estimativa, mas foi para 12,25% ao ano. Olha, um destaque interessante desse levantamento também é que agora o mercado ele passou a ver uma Selic maior lá e no terceiro trimestre de 2027, que é o horizonte da política monetária. Até então, essa estimativa estava em 10,75% e agora foi para 11,20%, ou melhor, 11, exatamente em 11% ao ano. Bom, como você já adiantou, Gabriel, essa disparada no preço do petróleo devido ao conflito no Oriente Médio tem elevado a percepção de especialistas do mercado como um todo de que o mundo, inclusive o Brasil, vai ter aí uma inflação, vai conviver com uma inflação maior. Teme-se efeitos inflacionários, inclusive alguns já vêm aparecendo nos dados de inflação, nas expectativas. Então, o mercado está então se antevendo, né, a esse efeito, que ainda não sabe se qual vai ser realmente esse efeito nas expectativas, na inflação corrente e, consequentemente, na política monetária. Por isso, o mercado, né, a maioria das instituições tem antecipado aí no sentido de ver uma queda menor da Selic para ir tatear o mercado, tatear esse conflito para ver até onde vai. Os Estados Unidos falam em 4, 6 semanas de duração, mas tudo é muito incerto. Então, diante dessa incerteza, o mercado fez aí essas atualizações. Houve uma onda de revisões. Ontem aqui, conversando com vocês, a gente já tinha adiantado algumas instituições que haviam, né, mudado suas expectativas, Santander, BTG, Bofa, todas elas e mais outras, né, como mostra o próprio levantamento do Projeções Broadcast, mudando aí suas apostas para essa decisão de política monetária. Bom, com relação à XP, que é a única da pesquisa a esperar manutenção, ela diz que, olha, é, que tem essa visão mais conservadora, Gabriel, e que passou a esperar aí, ela tinha uma projeção de queda de meio ponto e agora espera manutenção. Ela diz que a deterioração do cenário inflacionário, com o choque do petróleo e surpresas para cima na inflação no começo do ano, são algumas das justificativas que ela
inclui aí em seu comunicado, em seu relatório, para dizer: olha, estou esperando agora a manutenção e não mais um recuo de 0,5 ponto percentual. Um ponto importante, claro, vai ser o comunicado do Copom. O Banco Central já vinha aí mantendo, né, uma postura cautelosa a despeito de, no último comunicado, ter, né, como se diz, ter dado a direção aí dos juros, né, de que na próxima reunião, né, decisão, que é esta de março, já promoveria um corte, começaria o corte da Selic. Espera-se ainda com mais expectativa por esse comunicado, dado todo esse quadro de incerteza global. Bom, a expectativa, então, é de um tom de comunicado cauteloso e sem sinalização explícita do ritmo da Selic a partir de abril. Outros também, Gabriel, não descartam a possibilidade de o Banco Central atenuar um pouco no sentido de ter uma comunicação voltada para acomodar esse choque de petróleo, dado que pode ser uma crise temporária. Mas a visão geral é de que sim, o comunicado virá mais cauteloso até que o Banco Central tenha aí mais informações sobre o andar deste conflito no Oriente Médio, Gabriel. Atenção total a essas projeções. Amanhã é super quarta, viu, Maria? Teremos muito trabalho acompanhando as decisões aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Que pista estes diretores vão nos deixar sobre os próximos passos e se a gente vai ter realmente a concretização deste cenário mais cauteloso que o mercado está apontando. Sempre bem-vinda. Bom dia, um bom serviço a você. Eu que agradeço. Ótimo dia para vocês também. Valeu. Até a próxima. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente fala sobre Itaúsa, Sabesp e Natura, que divulgaram balanços e fazem as suas teleconferências com investidores. A gente está com a nossa equipe de olho e vai trazer os destaques por aqui. Abertura de mercado, volta já já. Como apresentadora, eu já trabalhei em muitos lugares. Agora, como empreendedora, eu recomendo a Claro Empresas. Bora, que eu te mostro por quê. Tem tudo em tecnologia de ponta para sua empresa ficar conectada. Se você é micro, pequena ou média empresa e quer ir ainda mais longe, bora com a Claro Empresas. Soluções completas e inovadoras para transformar o seu negócio. Claro Empresas. Bora fazer juntos. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso fazer em uma visualização de lista. Depois, defino uma prioridade e uma data de entrega para manter tudo nos trilhos. Crio status personalizados para organizar meu progresso exatamente do jeito que eu quero. Gosto de adicionar o campo de itens de ação para que a inteligência artificial me mostre os próximos passos. Coloco meus colegas de equipe como observadores para que eles fiquem por dentro de tudo. O ClickUp facilita o trabalho, desde projetos pessoais até a gestão de uma empresa multibilionária. Clique no link abaixo para criar seu espaço de trabalho gratuitamente. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA. Feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser. De ferramentas feitas só para você. Há plataformas prontas para atender milhares. De projetos pessoais a sistemas de nível empresarial. Tudo já vem pronto para usar. Um novo jeito de criar, onde você vai tão longe quanto sua imaginação permitir. Você pode imaginar? Transforme seu sonho em realidade. Passa por uma grande turbulência geopolítica. A empresa está duplicando a produção em uma fábrica na Arábia Saudita e o presidente da Seara, o João Campos, foi o convidado do Ag Líderes, o videocast do AgFeed. Alessandra, o que a gente tem de destaques desta conversa? A gente já falava um pouquinho anteriormente aqui, antes da nossa entrada.
a conversa aconteceu antes da guerra no Oriente Médio e como é que a empresa estava desenhando essa estratégia para crescer por lá antes de toda essa turbulência que a gente está vendo. Exato. Na verdade, como você falou, é uma região muito fundamental aí para a proteína animal em função daquele mercado halal, né, que é o abate feito especificamente para as regras islâmicas, né, da religião muçulmana que exigem um tratamento especial. A gente vai trazer números sobre esse mercado e a visão do CEO da Seara, João Campos, sobre isso. Mas para começar esse papo aqui hoje, eu quero contar um pouquinho da história dessa empresa para vocês. A Seara é de 1950 e ela começou lá numa cidade no interior de Santa Catarina chamada Seara. Daí que veio o nome, entendi. Exatamente. Então, assim, uma região tradicional, oeste de Santa Catarina, uma região tradicional de aves e suínos, né, de criadores de aves e suínos, que tem muitas dessas, a origem dessas empresas, quase todas elas, até mesmo Sadia, né, Aurora, esses outros players aí que a gente conhece bem desse mercado, então tudo começaram naquela região e depois é que foram expandidos para o resto do Brasil. Mas nos últimos 13 anos, a empresa é controlada pelo grupo JBS, essa gigante aí do setor de proteína animal no mundo, né, do Brasil, mas que é gigante no mundo também, que a gente conhece bem aqui no mercado financeiro, e por isso a estratégia da empresa foi mudando e a empresa foi crescendo de forma bem mais acelerada e principalmente focando em produtos de maior valor agregado. Por isso a gente começa aí mostrando o que